Uma questão que sempre chega para mim é sobre pastores sofrerem abuso religioso. Muitos pastores me mandam mensagem perguntando, mas fala dos pastores que também sofrem disso. E de fato, tem um grupo que sofre muito com abuso religioso, são os pastores. Mas como seria isso se nós falamos que há pastores que são lobos e que essas lideranças abusivas, seja pastores, bispos, apóstolos, os cargos eclesiásticos e também de outros tipos de liderança, né? Um líder de grupo, um líder de rede, um líder de célula, diversos tipos de lideranças que nós temos nas igrejas, como que nós vamos dizer que eles sofrem, que pastores sofrem, que esses líderes sofrem com o abuso religioso. É isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje e dizer que eu entendo o sofrimento de muitos líderes religiosos que sofrem o abuso religioso de uma forma muito direta. Se o membro que é ativo na igreja, que está participando das atividades, que contribui, ele já tem os efeitos do abuso religioso, ele já sente, já sofre com isso. Os líderes e pastores que são claro, pastores de verdade, de bom coração, que estão ali com o desejo de acertar, de fazer a coisa certa, de pregar o evangelho, de exercer seus dons, seu ministério, esses sofrem muito, porque eles estão muito perto desse líder abusivo. Vamos montar um cenário aqui. Imagina que o pastor de uma igreja local, ele não preside a igreja, ou ele é auxiliar, ou ele é contratado de alguma forma, né? Ou ele está ali e ele presta contas a um líder superior, a uma sede, né? Imagina que tenha um dono de uma denominação e ele então contrata pastores para suas igrejas, ainda que esteja formando dentro da denominação, mas no final das contas é um cara que é contratado por aquela igreja, ou seja, a remuneração dele, a vida dele, tudo depende daquilo. Então aqui você já nota uma distinção entre os líderes pastores, aqueles que exercem cargo remunerado na igreja, eles sofrem muito porque a sua família depende, inclusive financeiramente, é por onde sustenta a casa dele, é a igreja local. Diferente do membro que tem suas atividades, ele trabalha, depois de um sofrimento ele tiver que sair daquela igreja, é muito difícil, né, essa decisão de sair, buscar uma outra igreja. A gente sempre aconselha, né, busque uma igreja saudável. Se você perceber sintomas de abuso religioso, de falsos ensinos, de manipulação e controle da sua vida. Mas no caso de pastores, quando eles são auxiliares, quando eles estão prestando serviço, estão prestando obediência a um abusador, a um líder superior que é manipulador, que é controlador, que quer dominar a vida dele, você imagina as crises que essa pessoa vive. A começar pelo seminário, as igrejas que têm seminário, né, formação teológica, ali vai gerando um sonho no coração daquela pessoa que está ali buscando, seja um rapaz, uma moça que está buscando pastorear na denominação, ela vai sonhar em viver para aquilo, viver em função da igreja, então ela vai enchendo o seu coração de expectativas sobre aquilo e ela vai fazendo de maior boa vontade. Provavelmente o presidente da igreja, é chato falar isso, né? Mas muitas vezes o dono da igreja, ele é uma referência para essa pessoa. Ela gosta do jeito dele, gostaria de ser como ele, tão eloquente e tem uma oratória tão boa e demonstração de poder, né? Então ela vira uma referência. Ela vai se formando no processo de formação, ela já está dando o sangue e suor ali pelos trabalhos, as atividades da igreja, ela é incansável. E quando ela chega a efetivar a sua ordenação pastoral, ela encontra o que os líderes superiores eles estão dentro de um sistema, e é um sistema com características de seita, com características de falsos ensinos, com esse controle e manipulação da vida, que exigem
uma prestação de contas até da sua vida particular, não só das atividades da igreja, que exigem lealdades e coisas desse tipo. Então ela vai sentindo aquela decepção de que estou enganada, estava enganada esse tempo todo, eu estava num caminho e agora minha família está sofrendo com isso também. Nós, o pastor que é contratado, que é auxiliar, que está debaixo dessa autoridade que é abusiva, ele começa a sentir esses efeitos na vida dele e começa a crise. E agora? Às vezes isso acontece depois de anos e a pessoa fica assim, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho uma profissão, outra profissão, eu não tenho como sustentar minha família, e o pastor, ele não tem CLT, né? Então, ele for mandado embora, ele não vai ter uma indenização, ele não vai ter o seguro-desemprego, ele não vai ter uma série de coisas para resguardar a família dele. Ele pensa assim, se eu for mandado embora, muitas vezes a casa que ele mora é da igreja, muitas vezes o plano de saúde, tantas outras coisas que ele tem, ele depende da igreja, e aí o cara vai ter que se sujeitar àquilo. Os que se sujeitam acabam aderindo ao sistema e acabam deixando suas convicções de lado, infelizmente, e vão seguindo aquele ciclo ali, né, de abuso, de momentos bons e ruins. Então, há muito sofrimento para o pastor quando ele sofre o abuso religioso. Quando eu digo mais sobre os superiores, porque esse poder desproporcional de cargos superiores que pressionam a pessoa num abuso, que pressionam e querem controlar ela, é muito mais comum do que vir um membro da igreja que vá querer te manipular, te controlar. Isso pode acontecer, tem que ficar de olho nisso. Pessoas abusivas e manipuladores, narcisistas estão aí na sociedade, em todos os lugares, né? Mas o sistema, a forma mais geral que acontece, mais forte como isso acontece, costuma ser de cargos superiores controlando, porque eles sabem que você depende daquele pagamento, eles sabem que a sua vida já foi estruturada para aquilo. Há pastores que são itinerantes, eles mudam a vida dele toda para uma cidade, para um bairro, às vezes muda de estado, para poder servir aquela igreja, e ele fica então naquela situação complicada, porque a família dele está ali, os filhos estão estudando ali, toda a construção de vida dele estava em função daquilo, e depois de anos, como que ele vai sair e o padrão de vida dele, o cuidado com a saúde, com os estudos dos filhos, é muita coisa, né? Isso pode afetar o casamento, pode afetar as emoções, pode dar um adoecimento emocional. Então há muitos pastores sofrendo de abuso religioso. Quando esse pastor ele cria alguma estrutura que ele consiga sair, seja de outra fonte de renda, ou então vou encarar as consequências de sair e vou pagar um preço, né, de sair e passar por um período de dificuldade. Muitas esposas acabam ajudando esses pastores, ou vice-versa, né? Acaba ajudando para que tenha condições de sair daquela relação abusiva. Como tudo, imagina, o chefe, é um líder eclesiástico, é um líder espiritual que impõe um monte de condições espirituais, é um peso muito grande na vida desse pastor, em função dele dar uma resposta para um líder abusivo. O que ele vai dizer quando o cara der um falso testemunho, quando o cara der um falso ensino, quando ele for injusto, quando ele não agir com um caráter cristão? Ele vai chegar lá para o bispo dele, para o pastor presidente dele, ele vai poder exortar como um irmão? Certamente ele não vai poder fazer isso. Se ele fizer, ele entra lá para o caderninho de quem vai ser perseguido por isso, de quem vai ser colocado de lado. Às vezes, um bispo, um apóstolo, um pastor presidente, às vezes, para punir esse pastor que, no rótulo que ele vai colocar, é um rebelde,
ele pode difamar esse cara, mas ele também pode pegar esse cara e colocar ele numa comunidade mais afastada, longe dos parentes, ou se ele estava numa igreja que tinha condição de dar o sustento para a família dele, de pagar um salário para ele, já vai colocar em uma que não tem condição, então da noite para o dia o cara fica sem renda, é empurrado para a dificuldade, para pedir para sair, e não tem suporte, né? A denominação não vai dar suporte, vai deixar ele com as contas da igreja para pagar, com as contas da sua família e muita pressão, e aquela pressão dizendo você não está conseguindo, o que está acontecendo, você está com problemas espirituais, enfim, muitas coisas podem ser ditas, e então o pastor ele sofre muito. Há pastores que adoecem, né, emocionalmente, uma, um das atividades, né, da sociedade em que há um grande índice de homens e mulheres deprimidos que passam por doenças emocionais, e isso não é à toa. Pastores, pastoras têm um risco muito grande de sofrerem um abuso religioso, porque há um sistema em que essa pessoa que se converteu, se tornou membro de uma igreja, passou por um seminário, se viu chamado ao ministério, a pregar, a ensinar, um aconselhamento, a cuidar de uma comunidade de fé. Essa pessoa foi crescendo o sonho no coração dela e foram fazendo promessas de futuro, promessas que no futuro vai ser melhor, que você vai ter uma condição, que você vai poder viver disso, que você vai poder ter a tranquilidade de cuidar da sua família aqui. E essa promessa vai acontecer, vai sendo gerada, a pessoa vai entregando o suor dela, ralando bastante, mas essa contrapartida nunca chega, só cobranças, só dificuldades, só crises financeiras, e ela vendo que o líder superior ele tem uma vida luxuosa de viagens, de passeios, de conforto para sua família. Os filhos desses pastores vão crescendo com dificuldade e muita pressão. Então é nesse cenário que pastores sofrem abuso religioso, a imposição de arrecadar mais, de mandar o dinheiro para a sede, a imposição de fazer falsos ensinos, de trazer visões novas, de negar suas convicções. Então, são pressionados por todos os lados, né? Talvez você seja um pastor e esteja passando por isso. Eu sei como você está se sentindo, ou talvez você é um membro da igreja e veja seu pastor passar por coisas assim. Isso é uma crise que nós vemos que acontece na igreja brasileira, não só brasileira, mundial, de um sistema abusivo, né? Uma bolha abusiva nas comunidades de fé, e isso precisa acabar. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, acolher uns aos outros, criar ambientes saudáveis na relação entre os irmãos e os membros das igrejas, e também fazermos essa propagação da mensagem. Inclusive te convido a compartilhar essa mensagem, comentar aí a sua experiência. Também quero te estimular a não desistir, a buscar no Senhor meios de sustento da sua família, de seguir pregando o evangelho, de poder se posicionar diante da sua denominação, porque se ficarmos nessa espiral do silêncio, todo mundo está sofrendo e ninguém está falando nada. Mas se todos os pastores auxiliares, pastores que servem em denominações, que não presidem, mas que servem, e que a maioria com certeza tem coração no Senhor, tem um coração de um verdadeiro pastor, de pregar de forma correta, se todos esses levantam suas vozes, então algo acontece. Essas lideranças que dominam, que pensam no lucro, que pensam no controle, elas vão ter que ceder a essas vozes, né? É uma coisa que não é simples, mas é um início, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, para que venha essa chuva aí de um avivamento na igreja brasileira, de verdade, de ambientes de culto saudáveis, para abençoar membros das igrejas, abençoar também os membros que são os pastores também. Que Deus te abençoe, abençoe sua família.
te fortaleça na caminhada. Você está aí orando e buscando ao Senhor por essas coisas e também agindo para que as nossas igrejas elas tenham ambientes saudáveis. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido até esse momento. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar e divulgar esse tema. Se você conhece um pastor que está passando por isso, compartilha com ele também. A gente fica por aqui. Um grande abraço e Deus te abençoe muito. Valeu!